Olá pessoal, tudo bom? A ideia aqui nesse vídeo é a gente criar as condições para se fazer um modelo para entender quanto o nosso banco, ou o banco que você trabalha, ele é resistente a mudanças na taxa de juros. Por quê? No Brasil a taxa de juros ela muda muito, tá? E muda fortemente, tá? Hoje a taxa de juros tem reduzido, por exemplo, em cada reunião do Copom, 1%, tá? E isso é muita coisa. Tá? E o Brasil agora está num momento de redução de taxa de juros. Tá? Existe uma crítica com relação a utilizar essa alavanca da taxa de juros sobe e desce para controlar os problemas do país. É uma crítica muito forte que vários economistas fazem, economistas estrangeiros. Eu me incluo uma das pessoas que também critica bastante isso. Do meu ponto de vista, não quero entrar no assunto, mas do meu ponto de vista é como se você pegasse uma pessoa internada, em um dos braços você injeta morfina e no outro braço você está injetando adrenalina para manter a pessoa em pé. Então você cria uma economia num estado de zumbi, que é a nossa economia. Planta-se juros para colher inflação, entre outras coisas. Tá? Mas o que importa é o seguinte, a taxa de juros está mudando, o valor presente do dinheiro está mudando. Tá? Por exemplo, você tem um fluxo de pagamento, um fluxo de recebimento. Tá? Você vai receber S todos os anos. Para você saber o valor presente desse S, e nós já vimos essa conta, existe uma taxa de juros associada, que é o próprio R aqui, tá? Então, veja que essa é uma das formas de se trazer isso a valor presente, tá? Um economista, um administrador, ele está acostumado a fazer isso daqui, ó. É a mesma coisa, só fiz uma transformação aqui de variável, tá? Ou T, ok? É uma pequena mudança, tá? Eu vou sair de 1 mais R e vou para E elevado a R, ok? Só isso, só isso. Não se assustem. Tá? É que essa notação aqui ela é muito mais inteligente, por vários motivos. Então, se existe uma taxa de juros associado ao seu fluxo de pagamento, o seu fluxo de pagamento passa a ser sensível à taxa de juros. Tá? E isso é muito importante, porque se você é um banco, vamos deixar para o próximo vídeo, vamos entender o seguinte. Se você tem um fluxo de pagamentos longo e ele é sensível à taxa de juro, eu quero então medir a sensibilidade desse meu fluxo de pagamentos com relação à taxa de juros. Então veja só, o que você quer é uma derivada do valor presente com relação à taxa de juros, tá? Mas uma forma inteligente de fazer isso também é dividindo pelo valor presente. Porque daí você vai estar olhando uma relação percentual, tá bom? Ou seja, a variação do valor, a derivada do valor presente com relação aos juros dividido, tudo isso dividido pelo valor presente, você vai ter um valor em sensibilidade, em percentual. Ou seja, se eu variar 1% da minha taxa de juros, quantos por cento vai variar do meu fluxo de pagamentos, tá? Do meu valor presente? Eu vou multiplicar por menos 1 aqui, porque vai fazer sentido. E eu vou dar um nome de duration para essa grandeza, tá? A gente sabe também que isso daqui no fundo é menos a derivada em R de logaritmo do valor presente, tá bom? Então, vamos dar uma olhada primeiro, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa grandeza aqui. Vamos fazer essa conta aqui, tá? Então a gente já viu que a gente quer entender a sensibilidade do nosso fluxo com relação à taxa de juros. Então eu vou fazer aqui, ó, a derivada em R do valor presente, tá? Então dr, vamos olhar aqui, ó. Opa. Peraí. Vamos olhar aqui. Essa é a nossa fórmula, tá? Então, a derivada em R é T. Opa. Derivada em R de somatório de E elevado a RT
S de t, tá? Então, a derivada em R do valor presente é igual. Veja que o R só está aqui no meu... Só está aqui na exponencial, tá? Então, se você derivar em R, tá? A exponencial, ela vai se manter igual e você só vai descer o menos t. Então, o que eu vou ter no fim das contas? Eu vou ter somatório de menos t vezes e elevado a menos rt s de t. Ok? Vamos então fazer agora a conta do duration. Que agora eu vou dividir esse resultado por VP, tá? O valor principal, multiplicar por menos 1. Usando a definição do duration, isso aqui é o valor principal, vezes dr de VP, tá? Então, onde nós chegamos? É o somatório de t e elevado a rt de s de t sobre o somatório de e elevado a rt de s de t, tá? Então, eu vou escrever de novo a fórmula aqui, ó, duration, tá? Para deixar mais... Vocês entenderam agora por que eu deixei aqui, ó, esse menos 1? Tá? Porque eu cortei ele aqui, tá? Então, por isso que eu fiz isso. Voltando, somatório de t e elevado a menos r de t, s de t, somatório de r de t, s de t. Para quem estuda administração, faz MBA, faz economia, vai ver isso de uma outra forma. Enxerga assim, ó, enxerga do seu jeito. Você está mais familiarizado, tá? 1 mais R1 de t, somatório. Tá? Não tem jeito certo e jeito errado, tá, de se ver isso. É que usando a minha anotação, não a minha anotação, a anotação que eu escolhi aqui, ó, as derivadas ficam mais simples, tá? Usando essa anotação aqui, as derivadas ficam mais simples. E o que quer dizer tudo isso? Bom, ok. Então eu fiz uma definição, qual que é a derivada do meu fluxo, qual que é a sensibilidade do meu valor presente com relação à taxa de juros. Ok, eu cheguei na conta, é esta conta aqui, tá? Que também é essa mesma conta. E isso nós damos o nome de duration. E por que duration? Duração em inglês. Porque olha só, isso daqui, tá? É um fluxo de dinheiro trazido a valor presente. Isso aqui também é fluxo de dinheiro trazido a valor presente. Dinheiro, dimensão de dinheiro no denominador. Corta as dimensões. Sobrou dimensão de tempo. O duration tem dimensão de tempo, ele é duração, tá? Eu vou escrever de uma outra forma aqui, ó. Duration é igual a somatória do tempo vezes um fluxo. Vou escrever Fx sobre a somatória desse fluxo. Tá? Eu vou fazer mais simples ainda. Não é tão matematicamente correto, mas vocês vão entender um pouco melhor. Tira essa poluição. O que é o duration? É tempo vezes fluxo. Tá? Fluxo de caixa sobre fluxo de caixa. Tá? O que ele está fazendo? Vamos colocar isso aqui dessa forma assim. Vou definir um novo sinal na matemática. Quer dizer. Esse meu sinal chama quer dizer. Olha só. Aqui eu tenho um fluxo de caixa. Tá, deixa eu mudar de cor aqui, para poder rabiscar tranquilamente. Aqui eu tenho um fluxo de caixa ponderado pelo tempo. E aí eu divido tudo isso por um fluxo de caixa. O que quer dizer? Eu vou ponderar pelo tempo, tá? Ou seja, se eu tiver valores nesse meu fluxo, tem um fluxo de caixa aqui, ó. Se os primeiros valores forem muito maiores, tá, que os últimos valores, então eu vou ponderar, por exemplo, ano 1 vezes esse valor aqui, que é 10, tá?
Pega esse aqui, ano 2 que é 10, ano 3 que é 10, ano 4 que é 0, ano 5 que é 0, ano 6. Se eu fizer essa ponderação pelo tempo, eu vou entender que o meu tempo médio de recebimento desse fluxo de caixa está mais ou menos aqui, nos 3 primeiros anos. O resto é peanuts, tá? Agora, se eu tiver uma outra configuração, tá, no fluxo de caixa, no começo ele é bem pequenininho e no final ele fica gigante, tá? Então, quando você pondera, primeiro ano vezes o fluxo de caixa, 10, mais 1 vezes, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 1 milhão, mais 5 vezes 1 milhão, etc. Divide isso por todo o seu fluxo de caixa trazido a valor presente. Você vai enxergar que o seu fluxo de caixa está concentrado aqui. Ou seja, a duração média desse fluxo de pagamento, ela é praticamente todo o fluxo. Tá? Ou seja, voltando, o duration, esse camarada aqui, além dele dizer pra gente percentualmente qual que é a nossa sensibilidade com relação a uma variação na taxa de juros, tá? Se eu variar a taxa de juros 1%, quantos por cento eu tenho de variação no meu fluxo de caixa? Ele também tem uma unidade temporal. Então ele te diz mais ou menos qual que é a média de tempo que você tem no seu fluxo, porque eles não são iguais, né? Cada fluxo tem um valor, cada recebimento no seu fluxo tem um valor e tem provavelmente uma taxa atrelada, possivelmente, tá? Então você tem um valor a receber de 10 anos, de repente o duration disso é 3 anos. O que quer dizer isso? Que na média, em 3 anos, você praticamente recebeu tudo. Agora você tem um fluxo de 10 anos, que o duration é 9 anos, significa que na média, em 9 anos você vai receber tudo. Então, tá vendo? Essa questão do duration ela é muito importante, ela é muito relevante e a gente tem que entender esse negócio para poder fazer a análise de risco dos bancos. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo.